Eu sou o padre Melito Dornelas, da Caritas Diocesana de Governador Valadares, da Comissão do Meio Ambiente, do Fórum Permanente de Defesa do Rio Doce, da Caritas Regional, da Comissão Pastoral da Terra e da Assessoria das Pastorais Sociais do Regional Leste do da CNBB. E eu falo aqui de Valadares, que é a cidade maior na bacia do Rio Doce, e essa bacia que foi atingida pela lama da Samarco, naquele crime desastre que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Fundão, que é o município de Mariana, e essa barragem de rejeito de minério é de propriedade da Samarco, Vale, BHP, Billiton, e ela atingiu toda a bacia do Rio Doce e hoje fazem 4 anos desse crime socioambiental. Eu quero colocar aqui alguns elementos para a nossa reflexão, situando você sobre a nossa bacia do Rio Doce. Onde fica essa bacia do Rio Doce? Fica no leste de Minas Gerais, pegando também o norte do estado do Espírito Santo. Ela é a 5ª maior bacia hidrográfica do Brasil em termos de extensão, porque ela comporta 850 quilômetros. E é do tamanho de Portugal, e nela vivem 3.500.000 habitantes. E eu posso afirmar com todas as letras que a nossa bacia do Rio Doce não é mais a mesma desde aquele crime socioambiental há 4 anos. E 4 anos se passaram e esse foi o maior crime, eu diria, ambiental do país. O caso de Brumadinho é um maior crime humano, então destruiu pessoas e também está destruindo o meio ambiente, evidentemente, mas eu diria que não há comparação com o crime ocorrido na bacia do Rio Doce, que está muito silenciado. Fala-se muito pouco, quase nada, dessa questão, desse crime. E eu diria que nós estamos vivendo hoje numa situação em que, no mínimo, 350.000 pessoas na bacia do Rio Doce vivem em insegurança hídrica, não pode usar diretamente a água do Rio Doce. Nós temos a situação dos animais, que não podem também fazer a chamada sedentação com essa água do Rio Doce. A questão da insegurança alimentar, porque não se pode usar essa água diretamente para a produção de alimentos, de hortaliças, de grãos, de frutas. Então é uma situação muito difícil. Claro que tem feito muita coisa para recuperar essa bacia do Rio Doce. Tem aqui a Fundação Renova, que tem investido muito dinheiro, não é pouco não, é muito dinheiro. Mas escutando os atingidos, eu trabalho diretamente com os atingidos, nós temos as comissões dos atingidos, nós somos uma das entidades que foi escolhida para fazer assistência técnica aos atingidos. A grande crítica que se faz é que esses recursos eles são muito mal aplicados, são muito mal direcionados, os critérios não são aqueles que realmente partem da coletividade. Então, o impacto dos investimentos financeiros da Fundação Renova na vida direta dos atingidos, da população e do meio ambiente é muito pouco. A melhoria das condições de vida é quase inexistente. Agora nós temos um outro problema que eu quero também apresentar aqui para você, para conhecer essa bacia do Rio Doce. A nossa bacia tem 377.000 nascentes. E essas nascentes estão morrendo todas, porque aqui é uma região de muita exploração mineral. As mineradoras estão todas aqui nessa região e tudo joga para o Rio Doce. E é também uma região de produção de pecuária extensiva e também de muito eucalipto e sem uma política de saneamento básico. Tudo isso tem comprometido as 377.000 nascentes que estão morrendo e que necessitam ser recuperadas urgentemente. Outra coisa também que nos chama muita atenção aqui é que essas 55 milhões de metros cúbicos de lama que foram jogadas nos afluentes e na cara do Rio Doce, que corresponde a 20.000 piscinas olímpicas cheias de lama, elas destruíram as 120.000 nascentes que estavam na margem do Rio Doce e os mangues também foram soterrados.
Então imagina o que é isso. Peixe, foram 11 toneladas de peixes que foram mortos também com essa lama jogada aqui. Então isso tudo compromete enormemente a vida da Bacia do Rio Doce. A questão da areia, que acabou com a areia para a construção civil. Então nós temos muita situação difícil vivida aqui. Nós lembramos os mortos de Mariana, que foram 19 naquele episódio, mas nesses 4 anos morreram muitos outros tantos de depressão. Nós temos também o caso hoje de crianças que estão usando remédio psiquiátrico por causa desse crime. Brumadinho foram 228 mortos, e eu sempre me lembro daquelas palavras da Bíblia que está em Mateus capítulo 2, versículo 18, quando eu me refiro a Brumadinho e Mariana. Diz assim a Bíblia: ouve-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. A grande pergunta é essa: que consolo poderá existir para estes entes queridos que perderam os seus membros queridos em Brumadinho e Mariana? Esse é o grande problema. Bom, eu quero dizer aqui que nós assistimos agora a um afrouxamento e uma flexibilização das leis da mineração no nosso estado, que autoriza agora a Samarco a voltar a explorar os seus minérios, e até hoje não houve nenhuma punição para os responsáveis pelo crime socioambiental, e isso coloca também em descrédito não somente o poder legislativo e executivo, mas também o poder judiciário. Ficam todos desacreditados diante desse contexto, fica parecendo mesmo que o crime compensa. Parece que as empresas mineradoras existem para lucro, para dar muito lucro, e cada vez mais colocando em insegurança as populações e colocando também em insegurança a vida do ambiente. Eu quero também registrar aqui um outro elemento que nós temos acompanhado bem de perto, que também nos assusta muito, é saber que existem em Minas Gerais hoje 735 barragens de rejeitos de minério, e todas estão com prazo de validade vencido, todas, e vão colocando em risco também a segurança das populações de Minas Gerais, onde tem exploração mineral. E a questão da insegurança hídrica. A nossa capital mineira, Belo Horizonte, está com a sua água potável com os dias contados. Já já vai faltar água em Belo Horizonte. Tem muita coisa boa também acontecendo na nossa Bacia do Rio Doce, muita resistência das comunidades. Tem aqui a criação do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce, a Comissão de Meio Ambiente. Nós temos várias lutas acontecendo aí, movimentos sociais, os atingidos pelas barragens, atingidos pela mineradora, as pastorais ecológicas, muita coisa boa acontecendo. Inclusive agora nós criamos uma rede de articulação, chama-se Rede Igreja Mineração, que vem ajudar a defender esse território e recuperar a vida para a reconstrução da sociedade do bem viver e do conviver. Mas tem muita luta ainda a ser empreendida. Outra boa notícia é que nós temos as comissões do meio dos atingidos, e elas escolheram entidades idôneas para fazer assessoria técnica, e nós estamos nessa empreitada para poder ajudar a salvar a vida desse bioma, dessa bacia. Conto com o seu apoio, com as suas orações, com a sua luta e também com a sua solidariedade em defesa da Bacia do Rio Doce, que é nossa casa comum. Meu grande abraço. Obrigado.